Bom dia, vamos fazer esse exemplo que a gente fez na aula, só para fixar, para quem não fez ou não testou, a gente entender direito, né? Com relação ao círculo cromático. Então, vamos aqui, temos um pouco de água, né? Precisamos do pincel, das três cores primárias, amarelo, azul, vermelho, e aqui o prato para misturar junto com a água. Então, vamos primeiro, né, como eu tinha falado, vamos desenhar três círculos, né? Um círculo, mais outro círculo, encontrando um pouco, né, coincidindo um pouco com o primeiro, e um terceiro círculo. Esse exercício, né, é bem explicativo. Então, dentro desses três círculos, aqui eu vou ter a cor vermelha, as cores primárias, vermelhas, azul e amarelo, né? Amarelo. Então, vamos lá. A gente vem aqui e começa a pintar o vermelho, o azul e o amarelo. Eu vou fazer aqui, né? Eu vou com o pincel. Importante ter também papel para sempre limpar o pincel. O pincel sujo vai atrapalhar todo esse círculo, né? O resultado. Preciso primeiro, vamos lá, primeiro o vermelho, né? Então eu vou pintar aqui de vermelho. Então vamos lá, pintando de vermelho, né? Só essa parte aqui. Vamos pintando de vermelho. É bem... Tô pegando direto do tubo, né? Porque no caso não tem que misturar, diluo um pouco com água, né? Pego um pouquinho de água para diluir, para ver se está muito grosso. A água ajuda a tornar mais fluida a pintura. Então fiz aqui o vermelho, que é importante agora. Terminei o vermelho, deixei um pouco do vermelho aqui, né? Que eu vou precisar do vermelho para a mistura do vermelho com azul. Mas, feito isso com o vermelho, né? Eu fecho aqui o vermelho temporariamente e vou primeiro com um papel limpar o pincel, limpar bem o pincel, papel e molhar aqui na água também para ajudar a limpar. Se eu não limpar o pincel, ele vai misturar todas as cores que estão no pincel. Então não vou ter o resultado. Eu quero, por exemplo, só misturar o amarelo com vermelho. Então, sempre que você vai mudar de tinta que você vai aplicar, você tem que limpar o pincel. Senão o resultado vira uma mistura de todas as cores. Então o pintor ele tem que ser um pouco cuidadoso. Vamos agora para o amarelo, né? Então aqui o amarelo. Deixa eu vir aqui. Amarelo, aqui embaixo, né? Vou pintando o amarelo. Ainda tinha um pouquinho de vermelho no meu amarelo ali, mas não vai atrapalhar não. No meu pincel, né? Dá pra ver que tinha um pouquinho de vermelho no pincel. Tem que limpar bem o pincel. Se não limpar, não dá o resultado que a gente espera. Porque como eu mandei no grupo, né? Aquela aula 2 sobre a teoria das cores. Vocês têm toda essa explicação sobre o resultado das misturas das cores primárias em cores secundárias e em cores terciárias. Pronto. Fiz o meu amarelo. Vou limpar o pincel novamente. Misturo aqui. E começo a pintar o pincel. Limpar o pincel. Limpei. Tirar o máximo do amarelo. Essa água começa a ficar suja. Depois de um tempo tem que trocar essa água também, porque essa água não vai servir mais para limpar o pincel. O ideal é você ter uma torneira para limpar o pincel. Uma torneira, um pano. Mas aqui a gente está fazendo um exemplo rápido. Só para vocês verem o resultado. E depois testarem outras misturas, né? Como eu falei na aula, tem essas misturas. Bom, finalmente vamos para o azul, né?
simplesmente misturar o azul aqui na parte azul. Então aqui diluo um pouco na água e vou misturando o azul. Só para ter a ideia da mistura das cores. Bom, temos aqui as três cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo. Agora nós vamos começar a fazer essa mistura. Vermelho com azul, amarelo com azul e vermelho com amarelo. Então vamos lá. Repetindo, primeiro limpar o pincel, limpar bem o pincel. Aqui eu vou usar essa mistura aqui mesmo, tirar o máximo da tinta, senão eu vou estar misturando várias cores. Então vamos começar com mistura entre o amarelo e o vermelho. Aqui, ó, o vermelho já caiu um pouquinho de amarelo, então vou botar mais um pouco de amarelo. Na verdade, o amarelo precisa, o vermelho é mais intenso que o amarelo. Eu preciso ter mais amarelo do que vermelho para eu gerar o laranja. Porque é como se o vermelho é mais forte, ele contamina muito o amarelo. Aqui vemos que temos o laranja, vermelho com amarelo, o resultado laranja. Tá, vamos aqui. Eu vou até aumentar um pouco a quantidade de amarelo, para tornar um laranja mais claro. Tá um laranja muito escuro, então muito mais para o vermelho do que para o laranja. Então vou aumentar a quantidade de amarelo. Eu quero um laranja mais alaranjado, mais pro laranja, mais fraco. Ó, agora melhorou. Tem um laranja mais laranja, né? Então vamos aqui, o laranja. Quer dizer, ó, eu fiz coisa errada aqui. Corrigindo aqui, o que acontece? Na verdade, esse aqui é o vermelho com azul, o laranja é aqui. Vermelho com amarelo. Vermelho com amarelo. O laranja. Né? Vermelho com amarelo, laranja. Vermelho com amarelo, laranja. Vamos tentar tirar essa tinta aqui, né, um pouco, para não interferir no resultado. Porque aqui é outra mistura. Acontece. Para bastante. E vamos misturar agora, vamos limpar o pincel. E misturar o vermelho com azul, vermelho e azul. Então vamos. Aqui, temos aqui, eu pego o azul, limpo aqui. Eu tava na hora de trocar a água, né? Vamos dar uma pausa aqui, que eu vou... Vamos dar uma pausa aí que eu vou trocar essa água. Voltando aqui, né? Eu trouxe uma água nova. Se a água estiver muito suja, ela suja a tinta. Então não chegamos ao resultado que queremos. Então, agora é misturar o azul com o vermelho. Depois que eu limpei o pincel, aí eu fui no pote vermelho. Então vamos fazer essa mistura. Azul com vermelho daria um arroxeado. Vamos ver aqui. Aqui o arroxeado, né? Ver um tom mais... Aqui a gente vê que o azul é mais forte, mais dominante. Eu vou botar um pouquinho mais de vermelho para tornar esse roxo mais leve um pouquinho, né? Só para evidenciar aqui. Então um roxo mais leve. Então vamos aqui, pintamos o roxo, né?
corrigindo aquela questão, vermelho com azul dá o roxo. Então temos aqui o roxo e o laranja que a gente misturou. Roxo, vermelho mais azul, laranja, vermelho mais amarelo. Vamos para a terceira opção. A terceira opção, a terceira mistura, né? Amarelo mais azul. Então, na verdade, eu limpo o pincel de novo, senão o pincel fica sujo. A gente vai ter tudo quanto é tipo de tinta. Não vai atingir o resultado. Eu quero misturar duas cores, não um monte de cores. E limpo o pincel para agora passar para o azul. Então, agora vamos misturar o azul com o amarelo. Azul com amarelo. Vou até limpar aqui porque, como o azul é mais forte que o amarelo, eu preciso de mais amarelo para poder chegar ao meu verde. Então, misturo aqui, ó, mais amarelo, um verde claro. Se eu botar mais azul, vai escurecendo o verde. Esse verde aqui tá ótimo. Tirei o verde e vou pintando aqui. Pronto. Isso que a gente tentou fazer na aula, né? Foi muito corrido, mas aqui. Recapitulando, então vemos que misturamos o vermelho com azul, deu roxo. O amarelo com o vermelho deu laranja. O azul com o amarelo deu verde. Agora, aqui no meio, vou misturar as três cores primárias. Quando eu misturo as três cores primárias, eu tenho o quê? Aqui peguei o roxo, mas peguei o amarelo e o verde. A gente caminha por um cinza amarronzado. Então no meio, na verdade, é como se fosse escurecendo, né? Caminha por um cinza bem escuro. Então está aqui o resultado do nosso exercício de aula, né, gente? Eu queria fazer com calma para que vocês verem que o importante é, cada vez que eu for trocar a tinta no pincel, eu tenho que limpar o pincel. E a mistura das cores eu faço à parte, e depois eu jogo no papel, né? Então o vermelho não precisou misturar, já veio pronto. O azul e o amarelo já vieram prontos, a gente tirou direto do tubo. O roxo, que é a mistura do azul com o vermelho, eu misturei aqui. O laranja também, que é a mistura do vermelho com o amarelo, eu misturei aqui. E o verde, que é a mistura do azul com o amarelo. Então fiz todas as misturas aqui e no final eu misturei as três cores. Chegou a usar um cinza escuro. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer outros vídeos também, quando estou meio sem tempo, mas quando puder, para mandar para vocês, para a gente fixar o que viu na aula. Bom dia!